Olá, pessoal do curso de integração, professor Jonathan, de Biologia, e hoje a gente vai começar essa primeira etapa da nossa jornada rumo ao Enem 2025. E a ideia inicial aqui é que a gente possa fazer um nivelamento. Vamos trabalhar alguns temas que são fundamentais para que a gente possa construir esse conhecimento para o Enem e entender um pouquinho da biologia enquanto ciência e como ela se consolidou enquanto ciência. E a biologia, ela é uma disciplina científica que é usada para o estudo da vida. E não só o estudo da vida, mas também dos seres vivos, né? E ela tem sua origem lá na filosofia, com a indignação do ser humano frente ao universo e essa tentativa de explicar o universo, né? A gente tem a cosmogonia, que é uma maneira de se explicar o universo através da mitologia, da religião, parte desse conhecimento muito empírico e da experiência ali das pessoas, né? É uma área da filosofia, qual bastante subjetiva e que não é um conhecimento científico, né? Mas, ao longo do tempo, a gente começou a buscar explicações através do pensamento racional, né? E aí a gente tem a cosmologia, que vai ser essa tentativa de explicar o universo, a origem do mundo, do cosmos, através do pensamento racional. E a gente tem figuras como Aristóteles, que são bastante importantes para esse conhecimento biológico também. Aristóteles foi um dos filósofos, assim, o primeiro a trabalhar classificações de seres vivos, a trabalhar explicações para a vida, né? Teorias como a biogênese, que foram teorias muito iniciais desse conhecimento biológico. E isso tem um impacto na biologia, né? Enquanto ciência, exatamente por essas primeiras classificações. Mas em certo momento, a biologia começa a se estabelecer através da Revolução Científica, que é aquele período que a gente tem pós a Idade Média, né, que foi um período onde o conhecimento talvez não era tão valorizado, né, mas nesse momento posterior, com o Renascimento, a gente tem a valorização da observação dos fatos, de fenômenos, né, o pensamento racional e a experimentação. E aí se desenvolve, nesse momento da Revolução Científica, com a experimentação, a observação sistemática e o avanço tecnológico, né? A gente tem o desenvolvimento da microscopia, a gente tem o desenvolvimento de tecnologias que favorecem essa transição de pensamento, né? De algo que é empírico, algo que é muito cotidiano, que se trabalha através do dia a dia, né? Tentando resolver essas questões e fenômenos que se apresentam no cotidiano, para um conhecimento lógico, experimentável, né? Através a partir aí dessa revolução científica. E a gente tem a consolidação da biologia enquanto ciência com teorias muito modernas, né? A partir ali do século XVIII para cá, a gente tem a teoria celular, né? E o desenvolvimento da microscopia, com um cientista como Virchow e vários outros ali que trabalham com a experimentação, né? A teoria da evolução de Darwin e Wallace, que é uma teoria fundamental e importantíssima para a área da biologia e que também é bastante cobrada no Enem. A genética mendeliana, né? As leis de Mendel, a hereditariedade de características genótipicas, né? E expressão ali, e toda essa parte genética, foram teorias que consolidaram a biologia enquanto ciência. E aí tem algo que é importante que a gente saiba para o Enem, que é um pouquinho da metodologia científica, né? E ela é a base de toda a ciência, né? Não só do conhecimento biológico, mas também lá para a área da física, para a área da química, para toda a disciplina científica, né? E ela serve como produção e validação desse conhecimento. Aqui para nós, focado na área da biologia, né? E ela constitui um conjunto de etapas sistemáticos para investigar esses fenômenos, né? Garantindo aí que se tenha conclusões baseadas em evidências.
E ela tem alguns passos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses passos. Tudo começa a partir de uma observação. Eu observo um fenômeno que gera um certo questionamento, né? Eu tenho uma problemática, então, e eu preciso criar uma hipótese para explicar esse meu problema, né? E eu preciso da experimentação, de um experimento que comprove a hipótese que eu levantei para explicar aquele problema daquele fenômeno. Mas eu preciso também me basear nos resultados para que se gere uma conclusão, onde eu possa refutar ou não, ou aceitar, de fato, aquela explicação que eu tenho a partir dos resultados. No começo, quando a gente tinha um conhecimento empírico, né, as pessoas viam que tinha, por exemplo, hoje estamos aqui gravando num dia chuvoso. Eu sei que se eu tenho uma nuvem escura vai chover, mas eu tenho essa pergunta, né? Por que quando tem uma nuvem escura chove? Você formula uma hipótese, né, para explicar esse fenômeno. E você precisa de uma experimentação prática, observando as características da metodologia científica. Por exemplo, objetividade. Eu preciso me basear em dados científicos, né? Dados observáveis ali, algo material. A imparcialidade também é fundamental para a metodologia científica, porque eu preciso de um distanciamento desse protagonista, desse experimento, dessa pesquisa, dessa observação que eu tenho formulado, né? Precisa ter essa distância para que a gente possa olhar de uma maneira distante, né, e imparcial. Ou seja, a opinião do protagonista da ciência, ela não é bem-vinda para dentro da metodologia científica, né? Precisa desse distanciamento. E reprodutividade, ou seja, preciso que esse experimento seja algo reprodutível, né? Que consiga ser reproduzido por outros cientistas, né? E aí vale destacar que hoje, né, no conhecimento do que se trata da metodologia científica, é importante que se tenha uma revisão de estudos, então é feito todo um levantamento de dados, a gente busca conhecer um pouquinho do que já se trata dentro daquela área, e isso vai tornando algo sistemático e desenvolvendo, né, evoluindo aquele pensamento, aquela ideia de pesquisas, né? E claro, tão importante quanto a produção científica é a divulgação científica. Quer dizer, é importante que se divulgue essa ciência, né? E é algo importante de se falar porque a gente tem, por exemplo, questionamentos que se levantaram aí nos últimos anos em relação a temas muito consolidados dentro da ciência. Por exemplo, a vacinação. É algo que foi muito questionado nos últimos anos. E até pretendo fazer um conteúdo voltado para essa parte de vacinas, né? Mas é algo que colocou a ciência em questão, né? Quer dizer, qual que é a confiabilidade? A gente tem todo um certo negacionismo que é reconhecido, inclusive pelo Ministério da Saúde, né? Ontem eu via uma matéria que falava, de 2024, que falava exatamente sobre o desafio de se enfrentar o negacionismo para conseguir alcançar um maior público em questões de vacinação. Então, é algo importante. A divulgação científica ela é tão importante quanto a produção científica. E aí, já trazendo algumas questões voltadas para o Enem, nós temos essa questão que ela traz 2 textos, né? E aí eu acho importante destacar para vocês, ou recomendar para vocês, eu gosto sempre de ler aquele segundo enunciado, assim, que é mais direto, mais objetivo, antes de resolver a questão, né? E quando a gente vai resolver, a gente pode também, é importante para esse momento de preparação para o Enem, que a gente possa justificar aquilo que não está de acordo, né, com a questão. E essa questão, ela vai trazer 2 textos, e ela faz essa pergunta ali, traz uma pergunta sobre a revolução científica, né? Com base nos textos, a principal característica do conhecimento científico consolidado na Revolução Científica é... Traz as opções. Vamos ler os textos agora. Ele traz o texto 1 ali que fala, então, no século XVII, cientistas como Galileu Galilei passaram a defender que o conhecimento deveria ser obtido por meio de observações e experimentações controladas,
rompendo com a visão medieval baseada apenas em autoridades religiosas e textos antigos. E o texto 2, que fala: o uso de instrumentos como telescópio e o microscópio ampliou as possibilidades de investigação, permitindo descobertas que transformaram áreas como a astronomia e a biologia. E aí, com base nesses textos, ele quer saber qual característica do conhecimento científico se consolidou ali através da Revolução Científica. Alternativa A: valorização da transição da autoridade da Igreja como fontes primárias de conhecimento. Letra B: substituição de métodos empíricos por verdades reveladas e imutáveis. Letra C: adoção de métodos experimentais e observacionais para explicar fenômenos naturais. Letra D: rejeição da matemática como linguagem para descrever a natureza. E a letra E: retorno às explicações míticas sobre a origem do universo, né? É evidente que, como nós fizemos essa abordagem agora, que a alternativa C é a alternativa correta, né? A gente tem a adoção de métodos experimentais e observáveis para explicar fenômenos naturais. Por que não é a valorização da tradição da autoridade da igreja? Porque a gente já saiu, né, da Idade Médica, da Idade Médica, não, perdão, da Idade Média. A gente tem uma revolução científica, então a gente tem a consolidação da metodologia científica, que é essa sistematização. Então a gente não tem essa valorização da tradição da autoridade da igreja ainda para explicar, né, fenômenos. Por que não é a letra B? Porque a substituição de métodos empíricos por verdades reveladas e imutáveis. Não, a gente não trabalha dentro da ciência, nada é imutável. Quer dizer, a gente sempre tem estudos em cima de estudos que refutam ou aceitam ideias. Mas nenhuma verdade é revelada e imutável, né? A letra D: rejeição da matemática como linguagem. Não, a gente não rejeita a matemática, pelo contrário, a gente trabalha em cima da matemática. A gente utiliza de modelagem matemática para explicar fenômenos naturais. E a letra E também: retorno das explicações míticas sobre a origem do universo. Porque a gente não está retornando, né? Pelo contrário, a gente está evoluindo esse conhecimento. Hoje a gente tem explicações para essa origem do universo muito mais consolidadas no método científico do que explicações lá, como a gente comentou antes, né, cosmogônicas, né, que seriam essas explicações mais religiosas e explicações subjetivas. E aí a gente tem ainda mais uma questão aqui para resolver nesse momento. Essa questão também vai tratar um pouquinho sobre o método científico, e ele pede com base no texto, também vai trazer um texto: qual característica do método científico é fundamental para garantir confiabilidade no conhecimento produzido? E aí o texto que ele traz é o seguinte: a ciência busca explicar fenômenos naturais com base em dados observáveis, evitando que crenças pessoais ou preconceitos influenciem as conclusões. Para isso é fundamental que os resultados possam ser replicados por outros pesquisadores, garantindo assim a confiabilidade, né? E aí ele pede qual a característica do método científico é fundamental para garantir essa confiabilidade no conhecimento produzido ali através da metodologia científica. Ele traz as opções: A, subjetividade, pois permite interpretações diversas. Letra B, reprodutividade, para que os experimentos possam ser replicados e confirmados. Letra C, sigilo, para proteger as descobertas de cópias. Letra D, autoridade, que determina a hipótese inicial. E letra E, flexibilidade, para adaptar resultados conforme as necessidades. É a reprodutividade. É essa característica de que eu posso reproduzir um experimento, outros cientistas podem reproduzir um experimento. Então, quer dizer, o meu experimento não é algo isolado, é algo que pode ser replicado e reproduzido e revisto. E nenhuma dessas outras alternativas é presente no método científico. A subjetividade, não. É objetividade que a gente busca no método científico, né? São dados observáveis. Sigilo, não, a gente precisa da divulgação desses dados. A gente precisa de uma análise dos resultados. E
para isso a gente precisa divulgar, a gente não precisa de sigilo. A autoridade, por determinar uma hipótese inicial. Não, porque essa hipótese também ela pode variar. Quer dizer, quando eu chego no final de uma pesquisa e eu tenho um experimento que refuta a minha hipótese, eu posso criar outra hipótese. Então, essa autoridade, enquanto criar uma hipótese inicial, não se sustenta, né, como característica do método científico. E flexibilidade, para adaptar resultados conforme as necessidades. Não, isso foge muito longe do método científico, pelo contrário. Os dados são muito consolidados, é algo muito sólido, e é nisso que a gente se baseia.